Aí, Cíntia, esperando o professor Hélio voltar aqui para a gente ir para continuidade dessa conversa, porque tá muito quente, tá muito bom e é um assunto que me interessa muito, me intriga, gosto muito. Você também, né, Cíntia? Pelo jeito. Aqui, vamos continuar. Vamos chamar o professor Hélio, já está aqui. O pessoal vai chegando aos poucos. Aí, Cíntia, Júlio, obrigada por voltar. Não dava para parar, não dá. Bom, Ninguém manda você ter esse monte de conhecimento aí. eu fui buscar água. Tá certo. Ixi, adivinha? O quê? Tô Tá com acabando eco. sua bateria? Não Não, tá tá tudo com bem. eco. Não, eu tô com eco de novo. Ah, é? Júlio, tudo que eu tô falando Não. volta. Eita. Eu acho que vai. Enfim, tá dando eco. É porque você mexeu o Ah celular, é lá. isso? Não, não fiz nada, Aham. só entrei e saí. Eu vou reiniciar, que foi o que me salvou da outra vez. Vamos ver se é o meu. Tá Nem bom, saia daí, eu já volto. tá bom. Enquanto isso, vamos conversar. Júlio e Cíntia, que estão por aí. É, Ai, todas. Fofolete. E aí, todas. Vou derrubar ele aqui. Todas essas questões são muito importantes de serem conversadas, porque a gente está aprendendo. Eu tenho essa experiência de estar aprendendo também nesse momento, né? Não só nesse momento, eu venho aprendendo. Eu tenho uma filha de 27 anos e ela, como o professor falou, ela não pretende ter filhos, então ela já me avisou: mãe, porque eu falo, eu tive filha única, agora eu quero netinhos. Ela falou, mãe, esqueça, porque eu não sei nem se eu vou casar, e se eu vou ter filho, e se eu vou ter filho sem casar também, que é uma possibilidade. Então, assim, é um grande aprendizado que a gente tem tido, especialmente com as novas gerações. Né, Cíntia, você aí também, jovem, a Sabrina, querida, faria uma maratona? Vamos fazer? Vamos fazer uma maratona? O que, que você sugere aí? Como é uma maratona? Uma semana de discussões sobre isso? Será que ele tem tempo? E assim, né? A gente fica pensando essa questão que ele trouxe, por exemplo, da mulher ir na frente e ao lado, ter o lado certo. Então, mesmo na minha casa, vivenciava muito isso. Né? Olha, ele chegou aqui, vamos lá. Agora, o Júlio, nosso técnico de som, vai dizer se está com eco ou não, hein? Por favor. Oi. E É, agora? eco. Continua? É aí então. É, Não, Cíntia, o aqui tá. assunto abordado é muito amplo por conta do seguinte, com eco. É, ele estrutura toda a sociedade. Então, todas as manifestações do social podem ser lidas a partir dessa chave que eu estou propondo. É por isso que a gente vai ter material para passar a noite aqui falando. Então, olha, o que a Cíntia sugeriu é que a gente faça uma maratona de conversa sobre isso. Eu falei, eu acho ótimo. É, será que é o meu fone? Oi, Agora eu tirei alô, o fone. vamos ver. Eu falo. Ó, não deu eco. Pronto, Melhorou? podemos falar. Melhorou, Ah, tá. estamos sem eco.
Então tá bom. Tirei o meu fone. Eu acho que a gente pode sim fazer uma maratona, mas eu queria que você me respondesse uma coisa, que foi até uma questão que a gente falou antes de começar a live. Você é feminista? Com todo esse aparato aí, você é feminista? Eu tenho uma brincadeira que já faz parte aí do que eu sou, né? Que toda vez que alguém me pergunta alguma coisa com o verbo ser, né? Eu brinco, antes de responder isso, eu vou falar a brincadeira aqui, né? Quando alguém me pergunta, você é de esquerda? Né? Eu viro para a pessoa e falo assim, você poderia, por gentileza, me explicar o que é ser de esquerda? Para eu poder responder se eu sou ou não, eu preciso saber qual é o significado dessa palavra na sua cabeça. Feminismo, hoje, a gente usa o termo no plural. Os feminismos. Eu vou dar mais uma indicação de leitura aqui. Feminismo usado no plural por ser os feminismos. Eu entendo feminismo, e aí eu me associo e me filio e digo sou feminista, quando eu digo que o feminismo é um movimento pelo reconhecimento da dignidade do feminino, da mulher. A dignidade como ser humano. E ponto final. Nem superior, nem inferior, nem mais, nem menos. Aí dentro do amplo aspecto dos feminismos, eu acho que eu abranjo uma boa parte. Não é o feminismo que pensa, é o feminismo que pensa a emancipação e o respeito ao feminino. A Carla Cristina Garcia, na breve história do feminismo, ela fala assim, na contracapa, o feminismo pode ser definido como a tomada de consciência das mulheres como coletivo humano da opressão e exploração por parte do coletivo de homens no seio do patriarcado sob suas diferentes faces históricas. Dessa forma, se articula com a filosofia política e, ao mesmo tempo, como um movimento social. É ainda uma consciência crítica sobre as tensões e contradições que encerram esses discursos que intencionalmente confundem o masculino como universal, que é o que a gente estava falando, o masculino não precisa ser explicado, ele não precisa ter adjetivo, agora está precisando, né? Nós estamos adjetivando as masculinidades. Então eu sou feminista no sentido de que eu luto para que as mulheres sejam reconhecidas e tenham a dignidade que é garantida a qualquer ser humano. Desde os atos mais simples, como, por exemplo, poder andar em segurança na rua, poder viver em segurança na sua casa, poder realizar qualquer trabalho e ser feliz e ser autônoma e responder por si só, assim como é o direito de qualquer homem. Não sou, portanto, femista, né? Nem poderia, porque seria contra mim mesmo. Então eu digo que todo discurso que parte para o lado do morte ao pênis, a dominação feminina, etc., é um discurso que me agride e eu tô fora. Eu não quero. Óbvio. E entendo assim, a gigantesca disparidade que existe entre eu, Hélio Hintze, homem branco de 49 anos, heterossexual, com capital simbólico alto, porque eu tenho dois pós-doutorado, né? Todas essas coisas que conta na sociedade, eu não tenho dinheiro. Esse é o único defeito, acho que, para eu ser topo da cadeia alimentar, né? E sou morador do sul do planeta. Então, eu ainda não estou no topo, mas eu reconheço a imensa quantidade de privilégios que essas condições me trazem. Inclusive o privilégio de eu poder ser indiferente. Por exemplo, os meus amigos, amigos, colegas, os machistas,
eles me questionaram muito por esse movimento que eu comecei a fazer. E é óbvio eu ia te perguntar justamente isso, assim, o que até porque você já viveu situações em que você acabou sendo machista, como a história da namorada, né? Por cultura mesmo ali de hábito, né, da cidade. Mas como é que os seus colegas te enxergam hoje, assim, falando, né, defendendo o fim do machismo? Dos poucos que sobraram, eles não... Dos poucos. Assim, dos poucos que sobraram. Eles, assim, muita gente tira sarro do trabalho que eu faço, como amigo, brinca. Não entra nesse tipo de discussão comigo. E, assim, alguns, os que já estão mais abertos a essa discussão, acham bacana isso que eu estou fazendo, mas em alguns momentos, o que é mais interessante, é aí que vem a minha condição de privilégio ser tão grande, que eu pude dar com desdém sobre uma violência, uma pseudo-violência, uma quase-violência que eu sofri por parte deles, que foi o questionamento da minha sexualidade. Ô, Hélio, então você está falando isso por quê? Porque você está querendo trazer o assunto, você está com vergonha de contar alguma coisa pra gente, etc, etc. O meu desdém por isso foi tão grande, que eu estou tão bem e tão tranquilo, que eu pude tirar sarro. Eu posso virar para esses meus amigos e falar assim, eu assumo, eu sou heterossexual. Talvez eles nem saibam o que é isso, entendeu? De tão distantes que eles estão desse assunto. Então é assim, por outro lado, de muitos amigos, o Júlio, que está participando aí, é um grande amigo e grande apoiador, um parceiro do Observatório do Machismo, lá em Ribeirão Preto, me levou a conhecer pessoas incríveis por lá, me pôs em contato com uma pessoa muito especial, a doutora Carolina Gama, que fez uma live comigo pelo Observatório do Machismo. Ela é juíza da vara da violência doméstica, lá de Ribeirão Preto, e vários outros colegas que estão aí discutindo. Então, para mim é muito bacana. O enfrentamento mesmo dessa violência, ele é todo... O que me traz uma... Eu estou tentando achar uma palavra, mas... Indignação? Não é um conforto, mas é assim, é uma facilidade, que eu estou lançando um olhar científico, né, com uma objetividade científica, sobre um tema que me engolfa, que está dentro de mim. Então, eu sou parte do objeto que eu estudo. Então, eu tenho esse problema epistemológico para resolver. E, assim, a partir daí me dá um conforto, porque é o seguinte, como acho que foi a Cíntia que comentou, não lembro, falou que eram muitos temas. São muitos temas, por quê? Porque toda a estrutura do social está contaminada por esse mecanismo, essa moral, essa hierarquização e essa naturalização da estrutura machista. Na mesma forma que você falou que questionaram a sua sexualidade, a mulher feminista, ela também tem tem esse questionamento, enfrenta esse questionamento, né? E de forma agressiva, né? Essa sapatão tem que apanhar. Eu já ouvi, porque tenho muitas amigas e amigos na LGBT, e é muito, muito difícil mesmo, né? Você, na sociedade, tentando mudar trazer um foco melhor, assim, diferente, né? E aconteceu um negócio desses. Mas, assim, a partir disso, você conseguiu também trazer alguns amigos para essas discussões, né? Você falou do Júlio e tal.
mas outros amigos, assim, você conseguiu mudar o pensamento de algum? Ou mesmo de alguém da sua família? Legal. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, eu queria falar de uma coisa que você comentou antes. Da mulher, da feminista. Isso. Bom, um mecanismo de defesa do patriarcado, a análise da estereotipia da feminista. Né? A feminista como sapatão, a feminista como uma mulher de sexualidade não resolvida, desde a imagem da feminista dos anos 50, aquela mulher que não era feminina, né? É um mecanismo discursivo de construção do próprio machismo estrutural que visa a descredibilizar aquela imagem daquela mulher que luta pela emancipação feminina do masculino, colocando ela longe do estereótipo feminino da mulher que está sob o jugo de um dono. Então eu construo uma figura patética, eu construo uma figura masculinizada para dizer, olha o que você vai ser se você virar feminista. É isso que você quer ou você quer depilar batom, você quer o estereótipo da feminina? Só que a feminina, ela tem como corolário ter um dono, né? E aí... O Júlio... Diga. Sim, o Júlio está dizendo que muda, inclusive com as mulheres, que muitas ainda estranham o fato de um homem estar discutindo sobre isso. Isso foi uma coisa legal que aconteceu. Veio mulher me desautorizar. Você não pode falar disso porque o lugar de fala, o lugar disso... Um outro assunto que eu discuto é o racismo. E aí você imagina, a pessoa vai vir falar para mim assim, você não pode discutir racismo porque você não é negro. Isto é um absurdo. Eu posso discutir racismo e eu posso discutir machismo justamente porque eu sou o privilegiado pelas duas estruturas. E enquanto a crítica não partir de mim como ícone branco e homem, criticando a branquitude e o machismo, vai ser a fala do oprimido. O que eu não posso falar? Que eu não tenho lugar de fala, que eu não tenho autorização para falar. Eu não poderia fazer uma live sobre o sofrimento da mulher. Porque eu não posso dizer do sofrimento, porque eu não estou no corpo da mulher. Mas eu posso falar da minha luta pelo reconhecimento da dignidade das pessoas trans, e eu não preciso ser trans. E até sobre o sofrimento da mulher, porque eu acho que quando você defende uma questão que é contrária a isso, você também tem um sentimento em relação a isso. Então você pode não dizer o que sente, mas dizer como se sente em relação a isso. A respeito dele. Isso daí na filosofia, e a filosofia que eu adoto para esta questão é o perspectivismo do Nietzsche, um autor alemão que eu gosto muito. Ele tem um conceito que é o perspectivismo. E ele fala assim, não conseguimos ver além das esquinas de nossas casas. Eu sei que você tem medo de andar na rua à noite. Eu sei disso, Dani. Você se sente insegura de andar na praça da sua cidade à noite. Eu sei disso. Mas eu não sinto esse medo
e não tenho condição de empatizar. Desculpa, mas a empatia tem limites. Eu não posso me pôr no lugar do outro. Isso é uma figura de linguagem também. É um exercício. Eu sei que você tem medo, eu imagino o seu medo, mas eu não sinto o seu medo. Ai, que fantástico. Pessoal, vocês têm pergunta? Eu quero pegar uma coisa que a Sabrina falou aqui, ó. Ela disse que o que leva o homem à agressão, eu acho que é a fraqueza dele. Aí a gente está falando também da questão do... Entrando um pouco, falar um pouco mais da violência doméstica, né? Ou violência não necessariamente doméstica, né? Mas talvez a violência do machista. Posso chamar assim? Pode, eu não sei nem como te machista. perguntar, porque, na verdade, eu acho que é muito amplo, né? Falar sobre a violência doméstica é um foco, e sobre a violência machista é também um foco ligado, mas já é outro. Eu acho importante a gente estudar as violências, nominá-las, né? Quanto mais eu der nome para as violências, e por gentileza, gente, nomes em português, chega de gaslighting, stalking e outras bobagens, mas vamos botar o nome em português nas violências. Não precisa ser, macho palestrinha, é lindo esse título, né? Para o cara que quer falar e ensinar a mulher o que ele acha que ela não sabe. Mas vamos lá. A questão da fraqueza. Sabrina, né? Sabrina, eu volto. Marx, aquele cara barbudo, que viveu no século XIX, ele tem uma frase que eu vou usar aqui contra mim mesmo. Ele falava assim: tudo é prego para um homem com um martelo na mão. Então, eu defini uma teoria e eu estou tentando observar os fenômenos a partir dessa teoria. Então, resgatando, a estrutura tripé do machismo estrutural é construção da moral machista. Essa moral machista é hierarquizada, o masculino é superior ao feminino, e esse processo é naturalizado. Na construção da moral machista, o núcleo da construção é virilidade igual a virtude. Isso é uma cobrança impossível, porque a virilidade ela é um fenômeno, pensando no falo ereto, ela é um fenômeno extremamente temporário e frágil. Frágil. Se você, homem, estiver lá na maior excitação e a mulher olhar para você e falar assim, você pode estar lá completamente ereto, maravilhoso, lá pronto para a batalha, e ela olhar e falar assim, é só isso? Você vai cair, porque você não tem, a tua psique vai te derrubar, você é frágil. E eu acho que os homens construíram esse mundo inteiro como uma forma de proteção a essa fragilidade. Como a força física normalmente, do homem é superior à da mulher, o homem consegue isso na porrada. Ele bate, ele é violento. A violência corpórea. Mas a violência não é só física, ela se desdobra em um monte de facetas, né? A Lei Maria da Penha fala da violência psicológica, a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual. Então, é assim, eu acho que por conta de não saber-se conscientemente frágil, mas de intuir essa fragilidade, o homem vai para o ataque. Posso falar coisas bem baixas aqui, mas que são exemplos? Acho que nada é baixo. Sendo palavra, eu acho que tudo é comunicável. Eu vou dar um exemplo que é nojento, mas que é assim, que foi vivido por muitas mulheres. E eu já ouvi de muitos homens frágeis, mas que nunca assumiram a sua fragilidade, que é o seguinte discurso: o cara vai transar.
e ele não atinge a ereção. Ele não funciona. Um argumento que é horrendo, que já foi e é muito usado, era: você é muito larga. Você sendo larga, eu não tenho ereção. Ou seja, a minha ereção não é a minha falta de ereção não é minha culpa. É culpa sua, da mulher que é larga. É horrível, mas é um exemplo do machismo escroto levado à última potência. O que significa isso? Que conscientemente ele não tem condição nenhuma de assumir a fragilidade. De sentar na cama e falar assim: olha, eu não tô legal, meu. Podemos deitar e conversar? Ou podemos fazer outras coisas, porque eu sou além de um pau, de um falo, de um pito, eu sou outras coisas? Podemos brincar e quem sabe a coisa vai fluindo e eu preciso de um tempo para chegar lá? Não. Desce o azulzinho na garganta, bota o coração em risco e vamos ver o que vai dar. Mas eu não posso mostrar minha fragilidade. De novo, eu repito, é o trabalho fantástico que os grupos de homens que estão discutindo a masculinidade estão fazendo. E aí, até entrando na questão do observatório, o meu trabalho é justamente ir observando os fenômenos. Os grupos de discussão de homens são um fenômeno passível de observação do Observatório do Machismo. O linguajar cotidiano, as relações de dominação na empresa, a mídia. O meu trabalho de doutorado foi sobre o turismo. No último capítulo eu estudei as revistas de turismo e eu fiz um estudo que mostra que 97,25%, se eu não me engano, das publicidades com turistas, com imagens de turistas, mostram pessoas brancas. Não existe negro em propaganda turística. Desse estudo eu desdobrei o meu interesse pelo racismo, inicialmente institucional, simbólico, e depois eu fui para o racismo estrutural, e paralelo ao racismo, que já tem muita teoria, é um estudo que está bastante avançado, eu vi que o machismo estava desguarnecido de uma visão crítica partindo de um homem. Quem é o maior crítico do machismo hoje? Os movimentos feministas. Mas aí vem a necessidade, talvez, de uma crítica a partir do próprio núcleo, né? A minha ideia é botar uma bomba. A minha ideia é botar uma bomba no núcleo lá, virilidade e virtude, e botar um sinal de diferente, para a gente se livrar disso. Livrando essa conexão, a gente livra a mulher da condição de inferioridade, porque ela não é virtuosa, porque ela não é viril, e livra o homem da obrigatoriedade de ter que ser viril para ser virtuoso. E aí Tá sendo muito bom isso para eu. Tá sendo muito bom isso, esse bate-papo com você, para eu poder também botar um monte de ideia clara na minha cabeça. Olha, eu vou te convidar para uma outra live para a gente falar sobre racismo, porque é um assunto que me emociona mesmo. Eu tenho muita dificuldade com isso, muita dificuldade com isso, assim, de eu não me conformar. Enfim, não vamos sair do nosso tema. Você estava falando, e é engraçado como a gente... muitas vezes o homem se preocupa, né? Que ele tem que estar com o pau duro para que ele agrade. E a mulher, ela não vai olhar isso. Não é isso que atrai de primeira, não é isso que chama atenção. E quando você falou, eu não gozei, eu não fiquei de pau duro porque você é larga, na verdade, isso acontece também se a mulher é gorda, se ela é magra, se ela é muito alta. Eu tenho uma amiga lindíssima, que tem 1,80 m, magra, mas ela é muito bonita mesmo. Não porque é magra e alta. E ela se sente muito mal porque ela teve um namorado que dizia: eu vou andar com você, parece um pau de vira-tripa. Isso nunca mais saiu da cabeça dela. Então, quer dizer, como, né, uma observaçãozinha lá atrás atrapalhou o andamento da vida dela, embora ela reconheça
que isso tem atrapalhado. Ela tem consciência, mas é difícil você transpor algumas barreiras, né, psicológicas aí, quando Sim. isso te afeta muito. Sim, aí é terapia, porque é trabalhar Nem, isso, é nem com trabalhar isso terapia. porque assim, duas questões disso que você falou. A primeira, até voltamos à história do Bourdieu com a pesquisa, né? O homem, Uhum. na pesquisa dele, era falando da mulher, né? Mas imagina para o homem ter uma mulher mais alta. Então, ele se sentindo, aí sim, Sabrina, ele se sentindo inferiorizado, o que ele faz? Ele precisa destruir aquilo que ele identificou como a superioridade feminina sobre ele. E ele vai lá e agride. E essa é parte da violência psicológica, da violência emocional, né? E Aham. de todo esse ciclo de violência também doméstica ou violência contra a mulher mesmo. Eu penso assim que se a gente for continuando, o assunto vai longe. Eu acho que a gente meio que abriu o leque. Eu queria voltar um pouquinho assim, dentro do observatório, também vocês têm uma preocupação, por exemplo, com as crianças. Ontem eu Que estava vendo legal. uma entrevista que a atriz falava para outra que ela tinha sofrido muito com namorados, que ela é muito bonita, mas sempre sofreu com isso. Que eles rebaixavam ela e tudo mais. E aí ela falou, ela fez um apelo, ela disse: mães de meninos, criem homens femininos. Mas eu fiquei pensando, será que é uma questão de criar um homem feminino ou criar um homem real? Um ser humano masculino bacana. Ou criar um homem feminista. Feminista. Então, mas aí será que é uma questão de criar, de ter alguém que defenda um lado ou outro, que a gente é obrigado a fazer hoje, porque nós temos essas disparidades. Mas assim, já que você vai educar, então eduque para que seja uma pessoa aberta para o humano, né? Penso assim. Eu queria Então, que e você muito, falasse disso. muito importante isso. Eu hoje estava conversando não vou dizer milhares, né, mas nas dezenas de pequenas reuniões que a gente está fazendo a partir das nossas casas, né? Que agora passa o Uhum. dia inteiro, parece que colado no computador, conversando com alguém. Mas eu estava falando com um parceiro do observatório, que chama Daniel Simões Esteves, e ele é músico e ator, e ele tem um trabalho mais amplo de educação de crianças a partir da arte. E nós estamos articulando as ações do observatório para trabalhar a partir da arte a sensibilização de crianças. E aí eu brinquei com a ideia do feminista no seguinte sentido: um menino ser criado como feminista é um menino que vai ser criado compreendendo que a irmã dele e todas as outras mulheres são igualmente dignas como ele e potentes e perfeitas para qualquer coisa que elas queiram. Elas têm toda a liberdade, toda a dignidade humana. Como nós estamos numa sociedade machista, automaticamente, quando você cria uma criança com essa perspectiva, você está criando uma criança feminista se ela defende que a mulher tem a mesma dignidade, tem a dignidade de um ser humano. Gente, o que é simplesmente, na minha cabeça, que já estou, acho que um pouco mais aberto, um absurdo ter que defender isso. Né? Ter que explicar para um cidadão que uma mulher é um ser humano é muito, mas temos. Então, como a Júlia disse, são muitos desafios para criar filhos. A Júlia tem 3 filhos homens. E aí tem uma questão que eu comentei, agora eu já nem lembro mais se é com você que eu falei ou se falei com outra pessoa. Mas quando um professor vai entrar em sala de aula para trabalhar
o machismo, ele tem que ter, ele vai conseguir trabalhar na ação dele somente até onde ele conseguiu trabalhar em si mesmo. Sim, porque o machismo é um fenômeno... Foi com você, né? Eu já estou pirando. O machismo como um fenômeno social, ele está na sociedade, mas ele está subjetivado em nós. Agora veio as frases que a gente conversou, né? Uma mãe, para ensinar um filho a não ser machista, ela tem que desconstruir o machismo estrutural que também está dentro dela. Eu não estou dizendo, para não entrar na briga aqui, porque nós não vamos ter tempo e eu não quero, se existe ou não mulher machista. Mas o que existe é a constituição subjetiva do oprimido, ela é formada pelo vocabulário dado pelo próprio opressor. Então uma mãe também diz para a filha, feche a perna. Eu vou dar um exemplo de uma aluna Sim. minha. Ela me disse assim, a minha mãe diz, não paquere os meninos, espere o menino vir te paquerar. Vamos traduzir nos termos técnicos que a gente já usou lá atrás. Não seja ativa, seja passiva, receptiva, que o ativo virá te buscar. Seja o objeto do sujeito cartesiano, que é o macho, e que vai olhar para você, desejar você. Você tem que se construir como desejável, como submissa. Era esse o discurso da mãe. Gente, você não pode ser fácil. Não pode ser fácil, mas não ser fácil é parte de um jogo de sedução que só reforça a potência do macho que te conquistar. Exatamente. E aí essa mãe estava reproduzindo isso. Olha, não se entregue na primeira noite. Por quê? Porque ele não vai te valorizar. Ó, quem disse que eu quero que ele me valorize? Eu quero transar na primeira noite, eu sou livre para fazer isso. Eu acho que é nessa sociedade que eu espero que a gente possa chegar. Neste exemplo, no exemplo de você poder sair com um vestido mais leve, porque está quente, e cruzar a praça da sua cidade em paz, e você poder atingir o cargo de CEO de uma empresa global e ganhar a mesma coisa que o CEO que usava calça comprida e tinha um pau no meio das pernas ganhava. São vários lugares. Mas vamos mergulhar. Eu luto, e o Observatório luta pela que você falou do caso lá da menina do pau de vira-tripo, né? Que isso ficou. Eu luto para que a gente possa também atingir o nível de conseguir trabalhar a própria culpa estrutural do feminino. Porque se Eva foi a que fez a primeira grande merda, e é o feminino que errou no paraíso, porque o paraíso estava rolando tudo bem, né? Se foi Pandora que abriu a caixa, que escapou todos os males, né? Que era a caixa que Zeus deu para o Epimeteu, que era o irmão do Prometeu, e o Epimeteu não abriu a caixa, quem abriu foi a Pandora. Por quê? Porque o feminino é curioso. E ela que causou a tragédia, ela que fez escapar todas as mazelas do mundo. Então, enquanto a gente não conseguir atingir essa profundidade, arrumar um bom emprego e ganhar bem vai ser uma conquista menor. A gente tem que libertar o feminino dessa opressão radical, que é a do machismo estrutural. Ou arrumar um bom emprego ou casar com um cara que te sustente. Que seja de preferência mais velho e mais rico, mesmo que seja mais inteligente que você. O que importa é que você consiga ficar na paz, nem que você fique em casa. Exato. É muita coisa Dani, que se ouve, né? E muitas vezes, assim, o que eu queria falar disso, até da questão de filhos,
que nem a Júlia falou, tem 3 filhos. Bom, na minha casa, por exemplo, eu sempre coloco os meus exemplos porque eu não tenho problema nenhum em falar sobre minha vida, enfim, né? É um problema meu. E aí, assim, meu pai, muito machista, e minha mãe criou dois filhos, né? Nós somos 4, 2 meninas e 2 meninos. E os meus 2 irmãos não são homens machistas. A minha irmã é mais machista do que os meus irmãos. E o meu pai é muito machista e minha mãe é mais liberal. O grande desafio, observando esse núcleo familiar, o grande desafio que eu vejo, que eu sinto assim da minha mãe, e que eu vejo que muita mulher enfrenta, é como você criar filhos se você tem um companheiro, um pai ali presente com as crianças, que seja machista. Como o desafio é como fazer, como quebrar essa barreira, como superar isso para que as crianças... Aí eu já estou entrando na pedagogia, na educação infantil aqui. E no problema da paternidade. Na paternidade. A paternidade... a paternidade é um problema. Eu falo que a paternidade está na infância hoje em dia. O papel de pai que o homem faz, e tem muitos grupos de homens discutindo paternidade, o que é muito importante e interessante. Sim. A paternidade é assim, se você pensar um homem... vamos falar aqui em exemplos para a gente não ter que se desdobrar, né? E manter aqui num exemplo mais simples e hegemônico, mas de um casal heterossexual, que tem um homem e uma mulher. Porque a gente vai desdobrar para todas as formas de relações possíveis. Até mesmo a gente chegar num caso que seria o mais distante, que, por exemplo, uma mulher trans casou com um homem trans, né? Que é o reverso do inverso da moeda. A única tarefa que o homem não pode fazer naturalmente é amamentar. Mas ele pode até botar o sutiã de peito de leite e amamentar, né? Tem um sutiã não sei se você já viu. Já. Ele pode dar mamadeira, ele pode fazer... Então, dar o peito só é possível para a mulher ou para o homem trans, né? Se ele tiver o seio e ele tiver leite. Tirou isso, amigos, todas as funções do lar, da criação dos filhos e da educação podem e devem ser partilhadas. Existe um conceito, que nós não vamos entrar aqui, porque daí a gente mudaria o assunto, que se chama trabalho emocional. O trabalho emocional é o trabalho do cuidado da casa. Esses homens que estão aí lutando para conseguir ser mais bacana, os caras que também estão se aproveitando disso, né? Bota o filho no coisa aqui, tira foto e fala que está sendo bacana, e é só para foto. Mas assim, quando o homem fala, não, mas eu troco fralda, eu falo, legal, mas você sabe onde estão as fraldas, você sabe quanto custa a fralda, você sabe onde fica a fralda, quantas tem, na gaveta da sua filha, você sabe quantas calcinhas tem, você sabe se a sua filha precisa de absorvente, e você sabe também se os 5 quilos de arroz estão no meio e na próxima compra você precisa. Você sabe se, e você sabe. Todo esse trabalho normalmente fica a cargo da mulher. Então existe uma carga emocional na gestão, na administração, na logística, na economia, que a nomia, né, a lei da casa, que fica toda a carga do feminino. O homem, quando é numa situação super normal, ele sai, trabalha, provê,
e às vezes volta. E alguns homens usam o termo, eu até ajudo, eu ajudo a minha esposa. Eu gostaria de explicar para vocês que o verbo ajudar, ele significa colocar-se a serviço de alguém que já está fazendo a tarefa. Eu sou coadjuvante. Quando eu digo que eu ajudo, eu estou reforçando que a minha mulher é a protagonista do cuidado. Então, homens, não ajudem, partilhem. E aí o salto que eu acho que tem que dar na questão aí dessa discussão é: homens estão dispostos a sacrificar as horas de trabalho no cuidado da criança e a carreira, no sentido de partilhar a hora para que você e a sua mulher possam ambos cuidar do filho e ambos cuidar da carreira? Porque a mulher fica aprisionada com a maternidade. É um fato. A criança, na barriga, ela é simbiose pura. Ela é parte de um organismo. Total. Ela se alimenta pelo corpo da mãe. Quando ela é cortada o cordão umbilical, há uma forte simbiose ainda com a mãe. Mas aí é na hora da alimentação. Porque o carinho, o peito do pai, o aconchego, o calor de um ser humano pai, de um ser humano mãe, é o mesmo. Então o trabalho de separação já pode se dar aí. E de liberação da mulher dessa tarefa interminável que é criar filho. E aí, e chegando nisso que você falou, eu ia brincar com você, né? Bom, se o cara é machista e ele não consegue ver isso, já convida o cara a se retirar, porque vamos passar a fila para frente, porque não dá para aguentar mais essa gente. Mas eu tô brincando, tá? Não tô, acho que tem que ser trabalhado para a gente poder construir isso. E aí uma série de questões, foi falado aqui sobre... tem homem que não sabe nem o valor da cueca mesmo. Porque a gestão do trabalho é todo da mulher. O trabalho emocional de cuidar da casa. Isso faz parte também dessa desnaturalização do machismo, para a gente só voltar exatamente no nosso tema, porque agora nós temos 12 minutos de conversa. De novo? Você viu? Até meia-noite eu tô livre. Vamos fazer uma maratona. Isso faz parte da desnaturalização do machismo, porque, como eu disse, as nossas ações são condicionadas por valores que nós temos. A criação dos filhos é inteira condicionada por valores, por papéis. São papéis sociais, não são papéis da natureza. São papéis socialmente construídos. Um papel da natureza, se quiser consideração, é amamentar. A mulher dá o peito. Fora isso, não tem mais nada. Trocar a fralda, dar calor, acordar de madrugada para ir ver se está bem, cuidar porque chorou de madrugada. Não tem gênero, sexo, não tem pênis, vagina que dê conta, que seja necessário para fazer isso. E é assim, sob a égide do pensamento machista, a mulher é criada como um ser passivo para ser levada do pai para o marido, e o marido, ele é criado como um nenê gigante que é entregue para uma nova mãe. Desculpa, não tem sexualidade que aguente isso. Aí o casamento é uma bosta, porque justamente o bebezão, que não sabe nem o valor da cueca dele, depende de tudo, da nova mãe dele. Então as relações começam a se confundir com papéis. A mulher vira mãe, e eu tenho que cuidar de 3, mas não são 3, são 4, porque eu também tenho que cuidar do meu marido. A gente tem que dar um basta nisso. E tem que fazer isso, tem que gritar isso, tem que botar isso a todos os ventos para a gente poder transformar essa cultura. Uma coisa importante para falar da desnaturalização do machismo. Se o machismo é estrutural, e se o machismo se
apresenta, se manifesta de maneira individual, aquele indivíduo é machista quando ele diz ou faz isso ou aquilo, nós temos um terceiro nível de interpretação do machismo, que é o machismo institucional. As instituições sociais são patriarcais e machistas. Então eu vou falar de 3 basais e que são o núcleo da formação da moral hierarquizada e naturalizada machista. Família, escola, igreja. A igreja, se for judaico-cristã, vai depender da alma do líder, porque o texto judaico-cristão é um texto dado à interpretação, e se eu tiver um líder que lê a palavra e interpreta a palavra, por exemplo, de Jesus, dizendo que nós todos somos filhos de Deus, e para dizer que homens e mulheres são filhos de Deus, ou ele pode pegar o Levítico, que está lá no deserto com Moisés, e falar que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Então é a interpretação. A família é o locus de reprodução do machismo. É na família que o machismo é ensinado. Agora, é na família que o machismo poderá ser transformado, se as mentes das pessoas começarem a aceitar a autoanálise, a autoinvestigação e o espanto de dizer: eu sou machista, preciso mexer nisso. E essa minha atitude foi machista. Aí entra o processo de desnaturalização, no sentido de eu ficar atento ao que eu digo. Eu vou dizer quando eu fui machista pela última vez, que eu controlo isso. Eu tenho um calendário aqui da CIPA, do Observatório do Machismo, que é assim: estamos há 39 dias sem ser machista. Sabe aquela história do acidente? Estava conversando com a minha namorada e ela virou e falou assim: não, porque eu fui lá e falei, blá, 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 e já resolvi e acabou. O cara botou a viola no saco e foi embora. Eu virei e falei: parabéns, botou o pau na mesa. Aí eu falei isso e falei assim: parabéns. E foi muito engraçada a cena, porque eu falei assim: parabéns, botou o pau na mesa, e Hélio, você é um machista do caralho, porque você acabou de ser machista, porque a sua mulher não tem pau, e ela poderia ter posto o que ela quisesse na mesa, que seria com a mesma potência, e ela ficou me olhando, e ela falou assim: você internalizou esse negócio mesmo, né? Eu falei assim: eu preciso, deixa eu terminar o meu discurso. Porque foi um negócio, o que é? O pau é o símbolo do poder. E quando uma mulher é poderosa, ela tem pau. Ela botou o pau na mesa. Bom, ela botou o clitóris na mesa, ela botou os peitos na mesa, ela chapou a mão na mesa. Ela não precisa de uma mesa. Ela é uma mulher. Então é engraçado esse processo. Muito legal. Muito. E faz quantos dias? Pela CIPA? Faz uns 90. Olha só, e aí, como você citou sua namorada e essa situação, eu tenho que te perguntar, porque certamente quando a gente ouve esse tipo quando a gente observa um homem com uma atitude dessa, a gente pensa assim: onde tem homens assim? Porque o que a gente espera, que no caso de uma mulher que busca um companheiro ou tem um companheiro, espera que ele tenha essa consciência, certo? Como é que a sua namorada se sente? Ela acha que você é demais, assim, no sentido de muita informação, ou ela acha bacana? Ela se sente como? E essa pergunta acabou até sendo machista mesmo, da minha parte, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tô. Depende do dia, depende da pilha, depende se o assunto favorece ela ou não. Tudo vai depender de tudo. Mas há, entre eu e ela, uma admiração mútua. Nós temos um projeto conjunto. Aliás, eu diria para você um dia, se você quiser, fazer uma live com ela. Já está convidando. Nós temos um projeto que se chama Sabores e Saberes, Educação para o Gosto,
e a gente trabalha a alimentação a partir do ponto de vista da cultura, dos laços sociais e do bem-estar. Ela é uma excelente profissional, eu cuido de uma parte do projeto, que é a parte mais conceitual, ela cuida da parte mais efetiva, prática, ela é uma artista da cozinha, e a gente se realimenta. Então, Rubem Alves, ele tem um texto que ele falava sobre conversas tênis e conversa frescobol. A conversa tênis é aquela conversa que de cada lado só vem cortada. E você tenta pôr a bola do outro no chão. É uma conversa destrutiva. E a conversa frescobol é você e a outra pessoa na praia e o seu objetivo é conseguir pôr a bolinha na raquete do outro, para que o jogo continue. Então, nós conversamos de tudo, nós falamos de tudo, ela me admira, eu admiro a Gabriela, a pessoa dela, a gente tem uma relação muito bacana. Agora, é complexo viver comigo, porque eu sou muito blá, 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 muito intenso assim nesse sentido. Ela é admiravelmente pacienciosa, porque isso que eu tô sendo aqui eu não desligo, entendeu? Sim. Eu tô com ela na rua e passa um passarinho, eu viro para ela e falo, você já pensou que esse passarinho, e aí blá, 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 blá. Isso pode ser no domingo de manhã, entendeu? E eu não paro mesmo, não paro. Cada um com seu cada canto. Eu sou assim, eu comento até o que está escrito na a bula do remédio, qualquer anotação de supermercado, eu sou assim também. Então, olha só, o legal é que... Sim. Perdão. A Sabrina falou sobre religião. Então ela colocou aqui... A gente tem 2 minutinhos. Tá, vou usar 30 segundos para a Sabrina. A Sabrina perguntou sobre religião. Pai de uma religião, mãe de outra, ensina as duas, não ensina. Eu sou a favor do seguinte, a gente precisa ensinar as crianças a decidirem, a serem autônomas. Se eu ensinar que a minha religião é a certa, eu não estou ensinando, eu estou sendo dogmático. Então eu preciso ensinar que papai tem a religião A, mamãe tem a religião B, existe a religião C, D, E, F, G e existe a opção de você não ter religião. E você vai tomar a sua decisão no futuro. Para a sua religião, para a sua sexualidade, para o seu emprego, para a sua sexualidade você vai seguir o seu desejo, o seu emprego você vai seguir aquilo que você curtir e por aí vai. Eu acho que não deve ensinar que isto é o certo, tem que ensinar a criança a construir o senso crítico dela desde a mais tenra infância. Isso é para Sabrina. Desculpa. Respeito e tolerância, né, Hélio? Exato. Acho que essas são as palavras do momento. Respeito e tolerância para tudo que você vai fazer. Né? E paciência com o outro que também é muito diferente de você. Né? Paciência também requer, a tolerância requer paciência e tudo mais. Olha, quero te agradecer imensamente. Eu acho que ficou muita coisa para trás. Vamos combinar de fazer uma maratona, como a Cíntia sugeriu. Acho que vai ser legal. Enfim, me passa os livros para eu colocar nos stories. Vou colocar nos stories para o pessoal acompanhar também. Te agradeço muito mesmo, Hélio. E vamos combinar com a Gabriela. Tá. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu queria dizer para todo mundo que o Observatório do Machismo está aberto a todos os seres humanos, toda a fauna e flora humana. O nosso endereço na internet www.observatoriodomachismo.com.br e no Facebook Observatório do Machismo. Tchau!